Alô, alô, boa noite. Estamos começando mais um podcast das estrelas. Mas aqui é um Leão Lobo diferente, porque aqui eu não falo das estrelas, mas eu falo com as estrelas. E hoje estou recebendo um biólogo que é uma estrela na área dele, maravilhoso. Ele chama Tiago Rocha, não tem nada a ver com fofoqueiro, meu colega. É o Tiago Rocha, biólogo, que vem lá de Santa Catarina, né? Bom, seja muito bem-vindo, prazer, viu, Tiago? Eu já quero começar te perguntando o seguinte, como é que foi o seu começo? Quer dizer, como você descobriu essa paixão pela biologia e pela vida e pela cura? Leão, obrigado primeiro, né? Prazer Prazer estar te enorme conhecendo. Eu acho que para mim é uma oportunidade muito grande Poxa, estar te vendo pela primeira vez, imagina, assim, ao vivo, né? prazer é meu. Muito obrigado, né? Você que está em casa também, Deus te abençoe. Eu adoeci. E por adoecer, eu nunca esqueço esse dia. Eu sou de berço evangélico, tenho muitos amigos de todas as religiões, né? Mas eu fiz uma oração para que Deus me curasse. Ele não me curou, mas me mostrou um povo que se alimentava bem. Eu tive uma doença chamada síndrome de Crohn. O que é? A síndrome de Crohn é quando o intestino ele chega a ficar tão inflamado que é um passo antes do câncer de intestino. Colite, diverticulite, vai vir síndrome de Crohn e câncer do intestino. E aí eu conheci um rapaz que me passou um tratamento natural. Ele me passou, nunca esqueço que ele passou. Carvão vegetal, me ensinou como é que tomava. Alfavaca, que é o manjericão. Sim. Fortuna e tanchage. Fortuna o que é? Fortuna é plantinha, são 3 plantinhas. Então, 3 plantinhas, né? Tanchage, alfavaca fortuna e eu alfavaca, conheço, que é o tal do manjericão. Aham. E ele também me deu algumas orientações sobre alimentação em 13 dias. Eu me recuperei de uma doença que quem está em casa assistindo e tem essa doença sabe do que eu estou falando. Então, O fim dela não é bom. Vamos repetir, então. Qual é o nome da doença? Síndrome de Crohn. Síndrome de Crohn. Alfavaca, fortuna e tanchagem. Tanchagem. E carvão, vegetal. Tá. E me deu algumas dicas de alimentação. Então, aí, a partir dali, eu acho que foi o início. Deus me chamando para uma obra muito maior. Hoje já estou indo para a minha 5ª especialização. O que você era nessa época? Você era estudante? Não tinha conhecimento nenhum. Fiz teologia, né? Fiz teologia, e aí adoeci. E foi muito triste para mim naquele momento. Mas Deus me deu a oportunidade de me tratar através dos tratamentos naturais. E eu, dali para frente, foi passo a passo, e até que cheguei aqui hoje. É um privilégio muito grande. E aí você foi estudar o quê? Biologia? Então, eu estudei naturismo. Naturismo. No próprio curso de teologia, lá tem naturismo. Tá. São especialistas em medicina natural, o pessoal de lá. O pessoal adventista estuda muito saúde, né? E aí me preparei em medicina natural, fiz vários cursos de terapia natural, né? E aí depois fiz uma formação acadêmica de biologia. Eu queria entender como é que funciona as células e tal. E aí fui estendendo para a ciência e tecnologia da alimentação, como é que é feita a comida na indústria. Sim. Foi aí que o negócio encardiu, né? Conte. Então, porque daí eu descobri o que tinha dentro de caixinha, né? Sim. Entende? E as pessoas estão... A gente vai falar dos piores daqui a pouquinho, alimentos do mundo. Eu comecei a descobrir o que tinha no alimento. E não vi que era isso é um sensacionalismo, ou isso aí não tem não. Não, realmente existem substâncias. Eu me apavorei porque as pessoas não sabem, mas estão comendo os piores alimentos do mundo dos últimos 10 anos da história. Eu acho que todo mundo tem o direito de saber isso. Está piorando isso? Não, piorando cada vez mais. Nós estamos com muitos alimentos drogados. Existe hoje 12 mil tipos de substâncias químicas na alimentação moderna do brasileiro. 10 substâncias o corpo não tolera mais. Mas isso então você está dizendo que é uma má intenção, vamos dizer, da indústria? Não sei. Eu acho que a gente é um pouco culpado. Às vezes só culpar a indústria é chato. Eu acho que a gente tem culpa, eles têm culpa, o sistema tem culpa, o próprio sistema de saúde não consegue dar conta de controlar isso tudo, porque são muitos alimentos que surgem a cada dia. As pesquisas são muito distantes, né? Até nós entendermos que aspartame, que é um dos principais adoçantes que existe hoje, dá lesão cerebral e pode levar mal de Alzheimer, isso demorou 50 anos.
Aí agora a gente está vendo Eu frutos já tô disso. ficando apavorado. Entendeu? Então, quer dizer, não tem como nossos órgãos controlar isso, nem que quisessem fazer isso, né? Então, eu fui descobrindo essas coisas e fui transmitindo para as pessoas. Deus me chamou para mostrar para as pessoas o quanto Ele ama elas. E que a gente não pode deixar na mão de alguém a nossa saúde. Então é um pouquinho da indústria, culpa, e acho que bastante culpa nossa. Porque eu quero chegar ao meio-dia, perto do meio-dia, e fazer um arroz rapidinho. E para isso a indústria tem que polir um arroz, né? Ela tem que refinar aquele arroz para eu poder ter esse material que eu quero rapidinho. Então acho que tem um pouco de culpa de todo mundo. Acho que hoje a gente não vai procurar culpado. Essa coisa do fast food. Eu acho que é um pouco da gente, aí, né? Acho que é o culpado hoje a gente não vai procurar, mas a gente vai falar dos piores alimentos do mundo. E se tu me permitir, tu vai me cortando, porque eu sou meio brabo, eu sou meio assim, tu vai dizendo, calma, Thiago, entendeu? E aí eu vou falando e tu vai me dizendo, a gente vai conversando. Não, vou te perguntar. Eu tô aqui para te responder. Eu, por exemplo, quando você falou assim, os piores alimentos do mundo, o que veio na minha cabeça? Aqueles salgadinhos que vem naqueles saquinhos, né, que a molecada adora, e que eu ponho na boca, eu tenho a impressão que eu estou pondo isopor na boca. Né? Esse é um dos... Depende. Por exemplo, um dos piores do mundo é a batata. Né? Não batata. Batata tem seus agrotóxicos, não é sobre isso. Tá? Sobre a batata frita. Porque a batata ela consegue sugar muito óleo. E aqui que está o problema. Porque esse óleo é queimado. É saturado, né? Não, é queimado. Pra você ter uma ideia. Só é que eu falo queimado, a pessoa não entende um pouco. Vou tentar explicar aqui. Para eu poder fazer batata frita, eu tenho que pegar esse óleo, vou encher uma panela de óleo, vamos dizer assim, e colocar a batata dentro. Aquele óleo, para começar a aquecer, ele precisa de 100 graus. Quando chega a 100 graus, ele gera glicerol, que é uma substância que ao longo do tempo vai infartar a pessoa. Mas quando chega a 150 graus e passa disso, gera acroleína. É a substância mais cancerígena encontrada em alimentos sólidos. Acroleína é a mesma substância que sai do escapamento do carro na combustão da gasolina quando a pessoa liga o carro. Porque a combustão de qualquer óleo, quer de soja, quer óleo diesel, quer petróleo, quer gasolina, vai gerar acroleína. Combustão, queimou, vai gerar acroleína. Então, porque a gente tem essa ideia. A gente chega lá no supermercado, a gente escolhe um tipo de óleo mais vegetal, talvez, achando que é melhor. É que a palavra vegetal é bonita, né? É. Mas para óleo e o vegetal, o óleo vegetal, o nome é bonito, e realmente o vegetal é mais saudável que o animal, é indiscutível. Porém, o problema do óleo é a hidrogenação, já vamos chegar nisso. Vamos lá só para o aquecimento dele. Então, eu estou falando de uma batata frita que a pessoa está fazendo em casa com o óleo que ela botou ali. Você imagina um comércio. Nenhum comércio do mundo vai pegar 20 litros de óleo, fazer uma porção de batatas fritas e jogar o óleo fora. Vai aquecer 10, 15, 20, 30 vezes o mesmo óleo. Tu imagina, é um óleo queimado. Isso em qualquer batata frita, então, que seja... Mas tem umas que sugam mais. Aquele salgadinho de batata, aquele que se vê filme e tal, um pacote de batata, uma batata, né? Aquela tipo chips, né? Sabe qual é essa batata? Você sabe também, você sabe que de repente você está até comendo, larga esse pacote. Aquela bem sequinha, assim. Isso. 360 gramas daquilo tem é loucura. 140 gramas de óleo queimado. Eu vou falar bem a verdade, tá? Olha para essa água aqui, ó. É mais ou menos daqui, aqui, ó, de óleo queimado. Se eu pedir para você em casa, toma um pouquinho de óleo queimado, você não toma. Mas na batata, como você não vê, você está tomando óleo queimado. Aí ela é viciante, né? Viciante, né? Você vai comendo cada vez mais, quer mais, quer mais. E aí a pessoa não sabe porque está desenvolvendo um câncer. Imagina isso no intestino. Né? Como é que isso vai reagir no intestino? Eu uso batata frita uma vez ou outra. Tudo bem, eu não duvido de você. Mas se eu for no shopping hoje, agora, nesse momento, interessa a hora que for, se for meio-dia, se for à noite, interessa. E eu for olhar o prato das pessoas que estão ingerindo lá, eu vou botar por baixo sem fazer cálculo e não te julgar. De cada 10 pessoas comendo, 6 estão com uma porção de batata frita no prato. Então não vem me dizer para mim que você não come batata frita. Tem aquelas que vêm de caixinha assim. Aquilo ali, cara, é um veneno. Acaba aquela caixinha, você já pega a outra. Né? Então, quer dizer, o pai está dando para o filho um alimento altamente cancerígeno. Né? E aí eu estudei patologia clínica para eu poder entender isso. Porque, Thiago, o exagero é que faz mal. Se eu comer muito, é que vai me fazer mal, né? É a nossa teoria. Mas para a saúde, não. Eu estudei como é originar a doença na célula. Comer um pouquinho ou comer muito? Depende. Se for frequente, um pouquinho,
vai ter a mesma lesão do muito. Porém, o muito também tem que ser frequente. Porque se eu comer muito uma coisa, ela não vai me fazer mal. Quem que vai comer uma porção de batata frita e vai morrer? Não vai. Mas a frequência é o problema. Porque a lesão celular, ela entra em frequência. Ela vai por frequência, por agressão. E o que é frequência? Batata frita é comer 2 vezes por semana. As pessoas comem. Isso é indiscutível. E ela sempre diz que é só hoje. Os adolescentes comem todo dia. Todo dia, entendeu? Se o pai não sabe disso, mas está dando óleo queimado para essa criança tomar óleo queimado, eu acho que chegou o momento, se você perceber bem, se eu trocar essa técnica. Você que gosta de uma batatinha, bota uma na air fry. Então, quer dizer, o ideal seria, você falou de air fry, seria tirar o óleo totalmente. Da batata? No óleo geral? Quer falar do óleo? Então, não. O óleo não deve ser usado. Vou conseguir viver sem usar o óleo de soja? Né? Não. Porque tu vai no casamento, tu vai no almoço, não vai conseguir. Mas na tua casa, tu pode fazer uma política interna e comprar outros tipos de gordura. Por exemplo, o óleo de coco extra virgem, que não satura, não faz mal nenhum. A manteiga ghee, que é super saudável, a melhor manteiga do mundo, né? O que é manteiga ghee? Manteiga ghee é uma manteiga clarificada. É a mesma manteiga, porém ela passa por um processo de banho-maria, onde ela perde as propriedades ruins e fica só a boa. Os indianos usam muito, dá para comer de colher, fritar ovo, Mas fritar aonde bife. Vende isso? Qualquer casa natural, qualquer supermercado. Um pote de meio quilo vai dar para 30 dias para 5 pessoas. Manteiga ghee. Manteiga ghee. Tem alguma pergunta sobre banho aí que eu ouvi? Pois é. Eu leio mente também. Isso, eu falei. Então dá para cozinhar com a banha? Não, peraí. Então, outro problema. O óleo de soja é infartador. A banha é saturadora. O problema da banha, os nossos avós comiam mais banha, né? Eles viviam com banha. Não tinha óleo vegetal, né? Há 200 anos atrás. Eles viviam muito com banha. Só que o porco que eles faziam essa banha não é um porco de hoje. Eu sou biólogo. Porco e suíno tem diferença. O nome do bicho mudou. Porque ele não é mais o mesmo bicho. Um porco, ele tem mais de 15 tipos de antibiótico que ele ingere durante a vida dele. Tu imagina aquilo ali diariamente sendo colocado na banha do porco. A gente, para tomar antibiótico, tem que ter que tomar cuidado. Só o médico pode passar um antibiótico. Isso mata toda a flora bacteriana. Então, por que eu estou dizendo do antibiótico aqui do porco? Porque a gordura é lipotrópica. O que é isso? Lipotrópico é uma substância que tem a capacidade de reter toxina. Então, a gordura retém toxina. Uma pessoa acima do peso está intoxicada. A toxina que ela ingeriu fica tudo retida na gordura. Por isso, um obeso tem 20 vezes mais chance de ter câncer do que uma pessoa magra. Então, quem tem gordura no fígado... Não, ferrou tudo, é gravíssimo. Então, se eu pego a banha do porco de hoje, que ela não é só mais banha, 15% dessa banha é sebo de boi. Eu pego a droga do boi com a droga do porco, coloco num bife e frito ali. Quer dizer, eu estou usando antibiótico direto. Comparando com o coração, lógico que ela não vai fazer mal para o coração. Agora, o óleo de soja não, o óleo de soja é infartador. Mas então, para solucionar... Mas, por exemplo, agora você falou do porco, né? Esse porco cheio de antibiótico é esse porco que é criado para a indústria, vamos dizer, né? Mas e aquele porco da roça lá? É outro animal. É outro animal, tá? É outro tipo de bicho. E é outro tipo de banha, outro tipo de processo. Então, aquela banha faz menos mal. É isso. A expressão é essa aí. Tem pessoas que falam, mas a minha avó vivia muito bem porque usava banho de porco. Não, a banha do porco não é o elixir da longevidade. Senão a pessoa ia comer banho de porco e viver 100 anos. Não é isso aí. O que deixou tua avó mais saudável não foi a presença da banha do porco. Foi a ausência do óleo de soja. Sabe o que a gente descobriu? Porque uma das causas de infarto hoje, a principal, é a formação de placas de gordura na parede do vaso sanguíneo ou no próprio plasma sanguíneo, onde o sangue circula ali, né? Nos vasos sanguíneos. A gente achava que era só gordura animal que dava essas placas. Surpreendemos. 70% a 80% dos ateromas, que são as placas de gordura que se formam no coração, é óleo de soja. Entendeu? Então, quer dizer, até quando eu vou pegar e colocar óleo de soja na minha alimentação, né? Então, a gente fez um estudo profundo, né? Uma média de 10 anos, já começou a afetar o organismo. E esse óleo de soja é qualquer óleo de soja ou é esse óleo de soja mais industrializado, mais feito realmente com o que sobra da soja, sei lá, né? Isso, não. Porque a extração desse óleo, para fazer o óleo, por exemplo, o azeite ele é prensado. Eu espremo, sai. Para tirar bem o óleo de soja, o óleo da soja,
eu preciso usar algumas substâncias químicas violentas. Uma delas é a mesma que se extrai petróleo. É bem química, tá? E o óleo é rançoso. Para tirar o ranço do óleo, se usa a gente chama de substâncias que tiram o ranço. Tira aquele sabor, aquela coisa. É outra droga de refinação. E para não estragar na prateleira, o que eles fizeram? Hidrogenaram. E é esse o problema do óleo. Não é o óleo em si de soja. Entendi. Porque ele podia muito bem ser prensado a frio e ser usado, como azeite de oliva. O problema desse óleo é a hidrogenação dele. Para não estragar na prateleira, eles colocaram um mineral chamado níquel, que é um catalisador, aqueceram em alta temperatura e injetaram hidrogênio. Aí ferrou. Não, aí tornou gordura vegetal. O que a gordura vegetal faz? Ela plastifica a musculatura do coração como se plastifica um documento de identidade. Teu coração não consegue pulsar. Você faz cateterismo, faz zumba, faz o que tu quiser. Até 1925, isso aqui que eu vou falar, eu posso falar tudo, né? Tudo, por favor. Até 1925, nós não ouvíamos falar em infarto no mundo. Verdade. Só que colocamos o óleo de soja na alimentação e nós estamos infartando muito, muito mais do que fumando. O cigarro faz menos mal que o óleo de soja a nível populacional porque ele é ingerido por todo mundo. Agora você falou ali óleo de oliva. Uhum. E eu vou te perguntar, e o azeite e o óleo de oliva fazem menos mal? Então, assim, o azeite de oliva, para cozinhar, ele é passável. Então, fazer um arroz dá para colocar ali dentro. Agora, para fritar, não. Porque daí entra em outro problema do aquecimento do óleo de volta. Não posso aquecer o óleo demais. Entendi. Entendesse? Nenhum óleo, nenhum azeite. Nenhum. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar, eu gosto de um azeite de oliva. E é um ácido graxo interessante, ômega 3, enfim. É super saudável. Azeite de oliva está nas dietas das pessoas que vivem muito. Porque a sensação que a gente tem quando a gente põe um azeite na mesa é de que a gente está botando saúde. É verdade. Isso, sem dúvida nenhuma. Porém, ele tem que ser um azeite de oliva bom. Posso falar direitinho aqui? Pode. Né? Extra virgem, prensado a frio e vidro escuro. Se não tiver esses parâmetros, ele não é saudável. E outra, você precisa ler no rótulo. Porque no Brasil... Mas e o que vem na lata? Na lata não é óleo de soja, não é azeite de oliva. Não é azeite de oliva. Não é azeite de oliva. Tem que ser vidro escuro, por causa do sol, ele vai oxidar, é todo um sistema para o azeite ficar perfeito. Só que tem um grande engano aqui. Vou até falar baixinho. Porque aí quando você fala a garrafa, o litro escuro, né? Aí de repente alguém esperto pode botar o vidro escuro para enganar que é. Enganar. Tem que estar escrito a porcentagem de azeite, porque a legislação brasileira permite que eu venda um produto e chame ele de azeite de oliva, mas eu posso colocar até 70% de óleo de soja. Entendi. Por isso que o azeite de oliva às vezes é ruim, porque é óleo de soja misturado, quer dizer, tem mais óleo de soja, e esses de latinha, eles têm até uma oliva, uma fotinha de uma oliva, né? Oliveirinha. E quanto mais fotinho tiver, cuidado. Porque ali é permitido colocar. Então, geralmente assim, ó. 2% de oliva, 98% óleo de soja. Isso não presta. Tem que ser azeite de oliva puro. Entendi. Daí é um remédio. Por sinal, é um remédio muito bom para o cérebro, muito bom para o coração, regula as gorduras ruins. Toda a membrana celular é gordura. Então, o verdadeiro azeite de oliva é bacana. Prensado a frio, vidro só escuro não esquentar. E extra virgem. Só não ferver. Só não ferver, mas pode usar no arroz, na saladinha. Perfeito. Bom, nós vamos falar aqui, essa semana a gente foi pego de surpresa aí com a notícia do câncer no intestino, né, do nosso querido Emílio Surita, da Jovem Pan, Ilha do Pânico e tal. E aí a gente imediatamente se lembrou da Preta Gil, que está passando aí por um problema parecido, da Simoni, que está passando por um problema parecido. E a gente fica imaginando, se só no meio artístico tem 3 pessoas passando por isso, a gente já multiplica isso pela população. Porque não é uma coisa que só artista tem. Não é uma coisa que todo mundo deve estar passando. E o que eu ouvi até que está quase uma epidemia, não sei se é a palavra certa, de casos de câncer de intestino. Então, eu queria te dizer, o que é que causa o câncer de intestino? Isso, a terceira doença, 3 doenças matam no mundo. Diabetes, infarto e câncer. O câncer no intestino, não diferente de outros cânceres,
Ele é um crescimento desorganizado das células. A célula, por algum motivo, ela adoeceu. E ela foi replicada, duplicada, multiplicada e começou a gerar o tumor. Para descobrir um câncer, não é de um dia para o outro. Às vezes a pessoa já está com câncer há muito tempo. Ela teve sinais aí de sangue nas fezes, não notou. Até tem um exame que o médico pede, que é o de fezes de sangue nas fezes, oculto, sangue oculto nas fezes. Que é um exame parecido com o de fezes, né? A pessoa está sentindo dor, flatulência direta, ela não nota, ela acha que é tranquilo, o intestino não funciona direitinho, ela vai lá tomar um laxante. Ela deu sinais repetidos e longos, fisgadinhas, e ela não foi notando. Agora, o que causa um problema intestinal? Né? É o mau funcionamento e o ambiente que o intestino está vivendo. Câncer só se desenvolve em ambiente ácido. O intestino é considerado o segundo cérebro. Tá, o que você chama de ambiente ácido? Ambiente ácido, na nomenclatura química, nós colocamos pH para determinar o que é suave e o que é ácido. Então, quando o pH está muito alto, o pH de 10, o pH é um número diferente. Quanto mais alto, mais bom, tá? Ele está suave. Quanto mais baixo, ele está mais ácido. Dá um exemplinho aqui, tá? Um copo de água da boa tem 7 de pH. O sangue tem 7,35. O refrigerante, 2,5. Quer dizer, o refrigerante 100 mil vezes mais ácido que o sangue humano. Aí eu tomei um refrigerante, que é um negócio ácido pra caramba. E não tem mineral, é diferente do limão. Limão é ácido, mas o corpo alcaliniza aquilo, porque ele tem mineral para alcalinizar. O que alcaliniza uma substância é mineral. Por isso que uma água muito bem mineral, ela é bem suave. Então essa célula está sendo agredida direto. Depois nós temos um grande problema hoje, né, Leão? Que é a desbiose intestinal. Desbiose intestinal é quando as bactérias boas estão perdendo a guerra para as bactérias ruins. Entendeu? Isso por causa dessa agressão ao organismo. Agressão, no caso do refrigerante, no caso do açúcar refinado, o açúcar mata a bactéria. Tá? O açúcar refinado mata a bactéria. Mas você falou já de adoçante aí também. Adoçante é gravíssimo. São substâncias químicas que vão parando no intestino. Aí o intestino não funciona. Um bom intestino tem que funcionar 3 vezes por dia e com fezes pastosas. Quer dizer, ninguém faz isso. Mas, no mínimo, uma vez bem pastosa as fezes, sem cheiro ruim. Você quer saber como é que está meu intestino? É só sentir o teu pum. Você vai ver que se estiver podre, está podre. Simplesmente está podre o intestino. Quer dizer, o intestino é um ambiente sujo. Está cheio de micro-organismos ali. As bactérias boas têm que estar em 80% de relevância. 20 as baixas, para ela ficar em guerra e sempre ganhar. Você vê, olha só, de 10, 8, administrador, dá quantos o cálculo aqui? Soldado, 8, 10, de 10 soldados, 2 ruim e 8 bom. Quer dizer, para vencer 2 soldados do mal, eu tenho que ter 8 do bem. Eu como açúcar direto. O brasileiro come muito açúcar, é formiga. Mas aí faz o seguinte, porque se você come açúcar é ruim. Aí, por exemplo, eu, no meu caso, porque sou diabético, só consumo adoçante. Né? E aí, quer dizer, também não adianta, então... Não, açúcar refinado estamos falando. Então, mas... Nunca podemos falar do açúcar das frutas, o demerara, o mascavo, um açúcar que o corpo metaboliza, porque tem seus minerais. Então, quando ele é refinado, que é o problema? Ele é um matador de bactérias. É o açúcar comum, esse que a gente usa. O açúcar refinado. Branco, refinado. Esse aí que é o danadinho. Certo. Tá? Então, quando eu mato essas bactérias, eu perco a capacidade que elas têm do meu intestino de prevenir doenças como o câncer. Por exemplo, as células do intestino chamam-se enterócitos. Tá? Então, essas células, elas precisam de vida. Estar alcalinizadas, limpinhas, com alimento direitinho. Quando eu como a bactéria é tão boa, eu consigo fazer todo o funcionamento do intestino. Mas como as minhas bactérias estão morrendo, porque eu como açúcar, estou matando elas com açúcar e não estou dando comida para a bactéria ela come, ela se alimenta. Ela precisa se alimentar. E comida de bactéria é fibra. Entendeu? Entendi. Quando eu como arroz branco, eu estou nutrindo de certa forma o organismo, porque ele tem nutriente, pouco mais tem, mas eu não estou dando alimento para a bactéria. E aí eu comi, vou passar por um processo digestivo no estômago, chego no intestino, não tem digestão, porque as bactérias estão morrendo. E são elas que fazem a digestão intestinal. Então, quer perguntar? Pode. Não, estou tentando entender para depois perguntar. Para não tirar do raciocínio. Então, quando eu como a fibrazinha,
eu alimento essas bactérias. Lá no meu interior, lá dentro do meu intestino, as bactérias vão lá comer essa fibra. Depois eu explico um pouquinho sobre fibra, que é interessante explicar um pouco melhor sobre fibra. Elas vão lá comer. Quando a gente come, a gente não solta pum, não faz cocô, então as bactérias fazem a mesma coisa. Para você entender isso aqui, tá? Pra você entender isso aqui, interessante. E esses gasezinhos que soltam vão aumentar o intestino. O cocô está aqui dentro, o intestino está preso, está doentio. Comeu as fibras, a bactéria vai soltar os pum dela e vai fazer assim no intestino. As fezes vão passar certinho. As toxinas não ficam ali. Barato, Quanto mais você for para um banheiro, melhor. Primeiro passo das fibras alimentando as bactérias. Esse resíduo que ela solta. Só que esses gases formam outras substâncias. São ácidos. O propionato, o acetato e o butirato. Na literatura científica, quando a gente fala desses ácidos, estamos falando de coisas anticancerígenas. Vão deixar esse intestino salvo. Vão dar vida, vão regular o pH da célula do intestino. Aí eu vou fazer um parênteses, então. E essas coisas que a gente toma, o que existem hoje, o que tem lactobacilos, Boa. Isso resolve? 100%. 100%. Agora, quando eu falo de lactobacilo, ou probióticos, o probiótico é a bactéria, o micro-organismo. Prebiótico é comida para bactéria. Então, comida para bactéria é maçã, batata de Acon, tem a pectina, a maçã, é isso. As fibras que tem nessa maçã, elas são solúveis e insolúveis. As solúveis são as fibras que tem dentro da fruta. As insolúveis, na casca da fruta. Então é bom comer com a casca. Também, mas às vezes a gente não consegue porque a maçã está um pouco drogada. Então a gente tem um costume de tirar a casca. Por causa dos agrotóxicos da maçã. Mas dentro da maçã, eu tenho as fibras que formam um bolo, um gel, que vão pegar gordura, não vão deixar entrar na corrente sanguínea, vão formar um bolo fecal. Na casca, vai fazer uma varredura igual vassoura. Você está em casa, preste atenção. De dentro, solúvel, forma um gel. De fora, lembra da vassoura. Está limpando o teu intestino, fibra insolúvel. Quer dizer, não para toxina ali dentro. Por isso que o câncer do intestino está avolumando. As pessoas não comem fibra, estão aumentando o pH do intestino e as células estão morrendo. Então vamos fazer aqui uma parada para a gente falar Respirando. Para falar para o que são essas fibras. Porque a gente fala assim, o médico vai e fala assim, precisa comer fibra. Aí a pessoa olha e fala assim, mas o que é fibra? Entendeu? Então, fibra, por exemplo, um arroz integral. Ó, lembra, a insolúvel está na casca. A solúvel está dentro do alimento. Então, no arroz branco, tem casca? Não. Então não tem fibra insolúvel. Não tem fibra de varredura. Então é melhor o arroz integralzinho. Você entendeu isso por quê? Que é o que eu como. Isso. Então existe o arroz semi-integral. Tranquilo. Nunca mais vou comer arroz branco. Não precisa cegar esse exagero. Mas, por exemplo, vou comer um pão. Comi um pão branco. Tem fibra ali? Não. Por quê? Porque é feito de um trigo polido. Agora, se eu pego o trigo integral, eu pego a parte de fora do trigo e coloco naquele pão. Quer dizer, eu tenho fibra. Então, esse pão integral que a gente compra no supermercado, ele tem essa fibra? Isso, tem que estudar o pão. Porque o pão... Pois mas como é que a gente estuda? A gente peso. chega no supermercado Olha, a gente vê... Olha o peso dele. Se ele for leve, ele não é integral. Ele pode ter sido enriquecido. Ele pode ter vários grãos, uma farinha enriquecida. O mais pesado é o integral. Lembra do pão que a tua mãe fazia em casa? Sim. Não era pesado? Se a pessoa pegar um pão daquele e jogar na cabeça de alguém, mata, né? É meio quilo. Então, quer dizer, o pão integral, eu tenho que ir lá olhar se ele é integral. Tem para vender já. O que eu sugiro? Fazer em casa. Tem fibras para comprar. Vai na Casa Natural, a fibra é coisa baratíssima. Coisa de R$10, você compra um saco de fibra, uma coisa cheia, tu vai colocando. O brasileiro precisa de comer 25 gramas de fibra a dia. Quer saber a média? 5. Então, nós estamos em débito de fibra. Nossa. Quer dizer, como é que as bactérias vão sobreviver? Estou usando açúcar, porque o brasileiro usa 150 gramas por dia de açúcar refinado. É para usar 27. 10 quilos ano, ele vai estar usando 54 quilos. Estou matando as bactérias tudo. Tá? Aí não alimento elas. Qual a sacada para um bom intestino? Você não quer ter câncer no intestino? Você tem que fazer o que eu estou falando. Que aí depois o assunto é bem outro. Depois do câncer desenvolvido. Bem outro. Você vai comprar probiótico, bactéria, que pode ser
esse lactobacilo de leite fermentado. Tem um que é super famoso, é um japonês, por sinal, descobriu esse lactobacilo. Por exemplo, eu não posso porque tem açúcar, apesar dele ser lactobacilo, mas ele tem açúcar. Isso, é isso que eu ia te eu falar. tomo aquele sem açúcar. É isso aí. É isso. Isso, você pode mandar manipular também. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso tomar chucrute, comer chucrute, eu posso comer kombucha, eu posso tomar kefir, eu posso usar vinagre de maçã, que tem micro-organismo também, que ajuda na microbiota intestinal. Mas o carro-chefe é dos búlgaros. Tá. Os búlgaros descobriram o lactobacilo bulgaros, que ele é o que faz iogurte natural. Tá. Ele consegue fazer o iogurte natural. Agora, iogurte natural, você tem que aprender a fazer em casa, ou se você comprar no mercado, você tem que olhar atrás no rótulo. Porque eles colocam leite em pó, leite reconstituído, que é um leite em pó, entre aspas, tá? E um monte de outras substâncias. Tem que ter leite e fermento lácteo. Ponto. Existem marcas que tem isso. Que não pode ser na frente somente. Entendi. Porque senão a propaganda diz, permite, tem isso. Ele pode botar até 3 pontinhos e um monte de coisa atrás. Então, olho atrás, e aí, se eu usar meio copo daquele por dia, colocar a maçã é carro-chefe. Maçã e batata Yacon. Batata Yacon é uma batata doce amarelinha, sabe qual é? É da cor desse queijo aqui, mas é bem bonita que a batata, tá? Entendeu? Assim, eu resolvi meu problema com fibra. Aí, como é que eu vou ter um câncer? Nunca. Outra. Mas quantas maçãs por dia? Uma por dia resolve. Isso, já ajuda no processo. Tu vai comer e outras uma coisas. Batata Yacon também resolve. Também. O que eu faço? 2 laranjas com bagaço. Você vai no banheiro, o teu intestino vai devolver as fibras da bagaço. Olha, é incrível. Sem contar que tem vitamina C. Olha, é incrível. 2 laranjas com bagaço. Pega um café da tarde, depois você toma um café com pão d'água aí, pão francês. Aqui em São Paulo é pão d'água que chama? Não, tem pão d'água. No Rio Grande do Sul é cacetinho. O cacetinho aqui é o pão francês, eu pão acho. Francês, lá é o pão d'água. Ou a bengala, né? Vou comer um pão d'água, uma vez ou outra. Estamos falando de uma vez ou outra. Agora, eu não como fibra nunca. Como é que o meu intestino vai funcionar? Entendeu? Então, tem mais técnica para limpar o intestino. Posso ir falando? Pode, claro. Vai falar. É interessante. Agora, como é que eu vou tirar essas toxinas do meu intestino? Carvão vegetal. Você come o carvão vegetal? É interessante, né? Eles observaram que tinha um grupo de macacos na África que comiam plantas tóxicas e não morriam. Como pode? Aí foram atrás dos macacos. Descobriram o segredo. Eles iam na queimada da mata à tarde, e lá pegavam a árvore queimada e comiam. Se você estiver morrendo intoxicado e envenenado agora, e tomar carvão vegetal, tu vai sobreviver. O carvão vegetal desintoxica o organismo inteirinho. Então pode falar. Não, mas você compra o carvão vegetal? Compra o carvão. É o mesmo do churrasco, só que aquele ali não é esterilizado, né? Sei, tá. Então existe um carvão já de uma madeira certinha, esterilizada, que indústrias fazem isso. Mas aí como é que você come? Não, vem em comprimido. Tá. É muito bom em comprimido o carvão vegetal. Tá. Muito bom. Aí você vai tomar 3 comprimidos por dia, faz um tratamentinho de 10 dias aí, você vai ver o teu intestino, gases intestinais desaparecem, essas dores do intestino, essas inflamações do teu intestino vão começar a reduzir. Eu estudei saúde a minha vida inteirinha e tratamento natural a minha vida inteirinha. E a grande sacada tá no união daquilo que eu tô comendo, que tá fazendo mal, e aquilo que eu posso comer que possa me fazer bem. Então, quer intestino saudável? Você tem que parar de comer com essa açucarada toda, aumentar o consumo de fibra, entendeu? Não agredir teu organismo, tu tá agredindo como tu tá. Fazer o uso de probiótico e dar uma limpeza aí mensal do carvão vegetal. Por exemplo, quem come normalmente o pão integral, o arroz integral como eu como, o que acontece no intestino? Ele fica mais solto? A tendência é ficar mais solto, produz esses gases que geram esses ácidos que são anticancerígenos, vai limpando o organismo. Existem fibras especializadas. A beta-glucana, por exemplo, que é a fibra da aveia, é comprovação científica, ela reduz colesterol. Entendeu? As fibras vão começar a reduzir tudo, mas tem que ser 25 gramas de fibra por dia. Como é que eu faço por isso? Comendo comida de verdade. Eu tenho que comer comida de verdade, que eu vou comer de manhã mamão, banana, maçã, um iogurte natural, vou comer uma aveia. Entendeu? Quer comer um pãozinho? Tranquilo, mas tu já comeu um monte de coisa que é natural aqui. Quer dizer, um bateu o outro, beleza? Sim, tranquilo. Tu tem uma capacidade de desintoxicação. Né? Água é coisa incrível. Então, quer dizer, a gente tem que aprender a usar os alimentos para o nosso próprio benefício. Né? Então, esse rapaz aí, que está com câncer,
Eu sei que tá sofrendo, né? Vamos orar por ele para que dê tudo certo. Já fez uma cirurgia, né? Vamos orar por ele. Vai dar tudo certo, né? Porque esse é um câncer que, apesar de ser muito agressivo e muito comum, como no intestino, os médicos conseguem retirar grande parte dele, enfim, é 90% de chance do Emílio, né? Emílio, sim. Sair dessa, né? Porém... A Preta Gil também. A Simoni também, né? Simoni também. Porém, nós estamos comendo os piores alimentos do mundo dos últimos 10 anos da história e ninguém está falando nada pra gente. Certo, isso, porque agora está se falando disso. A gente não ouvia falar disso até um tempo atrás, né? A não ser, talvez, um médico, especialista e tal, mas a gente sabe que a grande parte da população não tem acesso a isso. Então, é importante, quer dizer, esse teu trabalho. Você fez um livro, inclusive. Fiz. Chama Curas Extraordinárias, os melhores tratamentos naturais do mundo. Tudo isso que a gente está falando aqui está aqui nesse livro. São 100 doenças dentro desse livro, inclusive colite, diverticulite, síndrome de Crohn. Aqui eu coloco varizes, varicocele, gastrite, diabetes, pressão alta. O que eu pesquisei? O que melhor tinha no mundo e coloquei no livro. Não é que meu livro é o melhor do mundo, não. É porque eu pesquisei no mundo. Tem até um mapa de fundo, tá vendo? No mundo, o que era bom para o intestino? Melhor planta para intestino preso é jalapa. Melhor planta. Onde acha, jalapa? É mexicana, né? Tem qualquer casa natural. Tá no México ela. O melhor alimento para a circulação do mundo foi descoberto nos Estados Unidos, mel com babosa. Então eu explico cada tratamento mundial, né? Nós temos no Brasil... Você toma mel com babosa? Eu tomo. É mesmo? Eu me curei de uma enxaqueca gravíssima que eu não tinha cura, né? E com mel com babosa. Só para não cortar. Joga e bate no liquidificador, é isso? Já te ensino. Não esquece de eu falar do melhor do alimento do Brasil aqui, que é ninja aqui. Tem algo no Brasil bom também. Então, jalapa é do México, mas aqui no Brasil não tem. A babosa? Não, jalapa. Tem para vender, né? Tem para vender. Tem para vender em casa natural. Tá voltando a babosa com mel ali, tá? A babosa consegue deixar o fluxo sanguíneo perfeito, o plasma sanguíneo perfeito, tá? Tem um monte de estudo que mostra isso aí. Eu pego aí, dá para fazer em casa ela. Pega a babosa daquela grossa, descasco ela, vou pegar o gel dela. Tem uma toxina, não mata, mas é uma toxinazinha, tá? Mas tira aquela gosminha, né? Coloca em uma panelinha, uma baciazinha com água. Deixa descansando 3 horas. Depois vai notar que vai ser uma gosma assim esquisita em cima. Aí você pega só a parte do gel. Lava de volta, acabou a toxina. Tá. Pega meio quilo de mel, coloca no liquidificador a babosa com mel e pega uma colherzinha de cachaça de alambique, porque é para conservar. Pode ser álcool de cereal, mas não precisa. Cachaça de alambique, daquelas puras, daquela cachaçinha que os nossos avós tomavam, aquele pileque, aquelas coisas. Que a gente recebe de Minas de presente. Isso, entendeu? Coloca ali para conservar. Deixa na geladeira, toma 3 colheres por dia. Eu desafio você ter problemas com enxaqueca, não existe, não tem possibilidade. Porque enxaqueca é uma doença circulatória. E as pessoas se enganam. Quer dizer, o sangue não está passando direito no cérebro. Existe uma vasodilatação. Uma parte do vaso encosta no cérebro, está na meninge. Por isso que a pessoa sente aquele pulsar, né? Quer dizer, eu devolvo a circulação, meu sangue está passando direitinho, vai resolver o problema. Então, esse livro aqui, até trouxe de presente para ti. Obrigado. Tá? Quero dedicatório. Isso. Depois eu explico como consegue na internet, tá? É bem fácil, digitando curas extraordinárias, mas depois no final a gente explica mais um pouco. Curas extraordinárias? Só curas extraordinárias, a gente tá bem famoso já, graças a Deus. Tá em 100 países esse livro, tá? Já aparece. Opa! Próxima pergunta. Best-seller, então. É uma benção. Deus me deu. Então, agora nós falamos aqui dos maus alimentos e dos bons alimentos. Vamos começar pelos maus, né? Para deixar o melhor para depois, né? Então, o que faz muito mal? O que a gente não pode comer? Batata frita, refrigerante, adoçante, químico artificial. Mas e aí, como é que adoça? Isso, tem que tratar o diabetes, né? Diabetes é uma doença 100% curável se não for tipo 1. Sim, tipo 2 é nutricional. É nutricional. Um bom treino de academia, 3 vezes por semana, academia pesada, aproveitar enquanto não tem lesão, porque depois de uma certa idade dá uma lesão, aí complica o negócio. 3 vezes por semana, uma alimentação mais natural possível, até regular essa questão do açúcar no sangue. Você fala academia, o que chama de academia? Musculação. Musculação. Isso, o aeróbico vai te ajudar, mas o que vai resolver o teu problema é a musculação. Porque a musculação, quando eu faço musculação e rasgo, para rasgar o músculo, eu preciso de energia.
E essa energia vem do açúcar. Então, quando eu faço musculação pesada, eu gasto esse açúcar. Vai faltar açúcar. Uma pessoa que faz academia de verdade, musculação de verdade, que é o meu caso hoje em dia, eu tenho que comer açúcar. Tá. Porque senão eu não consigo treinar. Porque o meu treino é de fazer cara feia. Tá. 45 minutos, né? Eu treino 3 vezes por semana. Antes de vir pra cá, já fui pra academia. Sim. Quer dizer, só que eu aprendi a fazer academia. Eu não me preparo para ir pra academia. Eu não fico cheiroso para ir pra academia. Eu não tomo um banho para ir pra academia. Onde eu estou, eu já invisto em mim, tá? E eu sei onde exatamente eu estou. Então, na minha casa, lá onde eu moro, então a academia é na minha reta. Onde eu vou, onde eu volto. Porque senão é um preparo muito grande, ninguém consegue fazer academia. Tá. Então, se eu faço a academia da forma correta, tomo consumo de água, abandono os alimentos industrializados durante um tempo, o meu diabetes vai voltando. Foi feita a pesquisa na Austrália. Pegaram um grupo de diabético, tá? Aborígenes. Aborígene é índio de lá. Nosso índio aqui é índio e lá é aborígene. Indígena, né? O aborígene. Colocaram tudo no meio do mato. Tá. 30 dias. Sem contato nenhum com docinho, com balinha, com nada. Quer saber o resultado? Voltaram tudo sem diabetes. Eu sou biólogo. Eu vou tirar o óculos. Lembra do Fábio Cavalcante? Eu sei, lembra? Vou tirar o óculos. Eu sou biólogo. Se você me apresentar, eu tô aqui para esperar. Pesquisa na literatura, vá atrás. Se você vê um leão com diabetes, um gorila com pressão alta. Um leão com diabetes. Sem ser esse leão aqui, que eu vou botar ele na linha agora. Cheguei na vida dele para ajudar. Opa. Tá? Você não vai ver animal doente, a não ser o teu cachorrinho, teu gatinho que tá comendo ração. Qualquer dia eu vou dar um estudo só sobre ração de animal. Tô matando os seus bichinhos, tá? Com essas ração. Então, quer dizer, quando eu abandono o químico e dou uma pausa pro meu organismo, Leão, o meu organismo começa a voltar ao natural. Tá. Entendesse? Porque eu preciso fazer isso. Eu não tenho diabetes. Então, tu tens uma salvaguarda. Quer dizer, tu pode te alimentar de vez em quando alguma coisa que ainda não faz tão bem. Tá? Então, adoçante artificial, o pior deles é o aspartame. O melhor é o stevia. Tá. Né? Só que é um pouquinho ruim de gosto, o pessoal não assimila bem o adoçante stevia, né? Esse é o primeiro passo. Outro alimento que faz muito mal é a margarina. A margarina, a diferença... A margarina é coisa horrível, né, cara? 80% dela é gordura hidrogenada pura. Tá. Então, quer dizer, como é que o teu coração vai funcionar? Não vai funcionar, tô comendo margarina. E aquela que fala que é bom pro coração? Qual é delas? Tem uma marca aí famosa que fala que tem... Tem até falar do céu, né? Mas é pra onde a pessoa vai quando ela morrer, né? É bem isso mesmo. Não, aquela ali... Então, é porque o óleo, ele possui substâncias que são benéficas. Entendesse? Se não tivesse a hidrogenação. E hoje nós temos uma classe de alimentos que são alimentos fortificados. Então, a manteiga é melhor? Eles enriquecem a margarina com ômega 3, botam um símbolo do coração, porque o ômega 3 funciona, para enganar as pessoas dizendo que aquela porcaria faz bem. Entendi. Vamos lá para a manteiga. Quer saber da manteiga? Meu. Então, manteiga ghee é a melhor manteiga do mundo para comer de colher. Clarifica ela, faz banho-maria ou compra pronta quem tem condição. Quem não tem condição, compra manteiga normal. Coloca no Google aí, na internet, como fazer manteiga ghee. É um monte de gente explicando. Manteiga não compara com margarina. Ela não é saudável, mas é passável. Eu posso dar 2, 3 por semana. Essa manteiga ghee é outra coisa. É melhor do mundo. Tá? É uma manteiga que foi, tipo, clarificada. Tirou tudo que não presta e deixou só a parte boa da manteiga. Mas tem no supermercado? Qualquer supermercado, qualquer casa Mas natural. aí é a mais cara que existe. É R$30 um pote. Meio quilo. Tá? Mas dá pra fazer em casa. Tá. Tranquilo. Só banho-maria, é bem simples. É muito simples. Só ferver. Escoar ali é bem fácil. Tá? Então, quer dizer, eu abandonei esses alimentos. Aí o meu corpo começou a funcionar. É importante trocar o sal, né, Leo? O sal é um alimento que não tem mais como usar sal, né? Não digo sal. O sal, quando eu falo não usa sal, não é que o sal faça mal. O sal é importantíssimo. O certo seria a pessoa comer uma colher de sal por dia. Tá. Porque a gente tirou o açúcar, aí tira o sal. Substitui o açúcar, né? Substitui. O açúcar, isso, boa. Açúcar refinado por açúcar demerara ou açúcar mascavo. Açúcar demerara é um açúcar cristal amarelinho. Fechou. Posso usar melado, que não tem diabetes, tem que se tratar do diabetes. Ou mel. Ou então o adoçante de stevia. De stevia, tá? O xilitol é passável também. Não é 100% saudável. Esse eu tenho problema com ele. Eu sou... Entendi, não deu certo pra ti, né? Fechou. Então, resolvi essa parada aqui. Das gorduras, eu pego e troco o óleo de soja por manteiga ghee, o óleo de coco extra virgem, para fazer manteiga ghee,
ou eu aprendo a cozinhar um pouco mais sem óleo, né? Porque eu não preciso de óleo, né? Eu não sou corrente enferrujada para ficar o dia inteiro usando óleo, né? Ou graxa, né? Hoje tem aquelas panelas, né? Que inclusive a gente vende lá no programa, que são para usar sem óleo. Sem óleo. Quem tem condição investe nisso, que é muito bacana. Quem não tem, trabalha na questão de usar a própria gordura do alimento. Por exemplo, quem come carne, a carne é gordurosinha. Derrete um pouquinho, joga uma cebolinha. Eu vou até ensinar isso aqui, tá? Você pega uma cebolinha, coloca na panela, deixa ela meio que começar a fritar ali, ela vai soltar uma aguinha. Não deixa ela queimar. Aí tu joga lá a tua carninha, tu vai ver que vai sair uma gordurinha. Não para na panela. Não deixa parar na panela. Você vai ver que a própria gordura do próprio alimento já vai fazer o teu negócio. Só que eu não tenho tempo. Eu quero colocar rápido, correndo. Entendeu? Então, esse é o passo. Tira isso daqui da vida. Essa questão do tempo é um dos grandes vilões da... Só que eu só não tenho tempo para cuidar da saúde, eu vou arrumar tempo para cuidar da doença. Vamos para os bons? Vamos. Temos quanto tempo no teu podcast? Não, vamos falar. Fique à vontade. Porque tem podcast que é 3 dias. Então, uma hora e meia. Não, 3 dias, mas dá pra gente... Tô brincando, tá? Vamos lá. Contigo aqui nunca enjoa. Obrigado, querido. Nem com você. Vamos pro bom? Vamos embora. Então, assim, vamos falar de coisa boa. Tá. O Hipócrates é o pai da medicina. Viveu 400 anos antes de Cristo. Ele disse o seguinte: o teu alimento é o teu remédio. E o teu remédio é o teu alimento. Ele quis dizer o que a gente teve que estudar agora muito profundo. Que os alimentos são funcionais. Claro. Eles têm a capacidade, dentro deles, de 3 situações. Ou de ter substâncias curativas isoladas, ou de ingerir eles de uma forma inteira e se torna um alimento funcional, ou até mesmo de enriquecer alimentos com propriedades que alimentos possuem. Por exemplo, eu pego um trigo, fortifico ele e jogo ferro, por causa da anemia ferropriva. Eu pego o leite, que leite caixinha não é leite, né? Leite caixinha é um monte de água com um monte de droga, um pouco de leite, e coloco o cálcio dentro dele. Entendesse? Eu preciso colocar, por exemplo... já que você falou do leite, quero só fazer um parênteses aí. Por exemplo, quem vive na fazenda e toma o leite direto da vaca, que muita gente faz, fervidinho. Fervidinho e tal. E é outro leite. Não, leite não é biológico. Aquele leite é para bezerro, não é para ser humano. O único animal que toma leite depois de velho é ser humano. Tu nunca vai ver um bode na cabra, um boi na vaca, não tem isso aqui, é só o ser humano. Mas ele é passável. Agora o de caixinha. Já lesse aquele ali, UHT? Aquilo ali é uma sigla americana, em inglês, que quer dizer que aquele produto foi ultra alto aquecido. Quer dizer, matou todas as bactérias, foi esterilizado. Dentro dele tem substâncias químicas absurdas. Não sei como que pode ser liberado isso. Eu não consegui entender até agora, com a desculpa da quantidade, que é pouquinho. Pois é, mas por que liberam, então? Não sei. Não, eu sei. Ou imagino. Acho que não dá para julgar isso, sabe? Mas é liberado. Mas o que nós não podemos fazer? Não tomar. Pois é, mas aí você fala assim, não tomar, a impressão assim de que a gente não vai viver mais, que a gente não pode isso, não pode aquilo. Mas então, vou usar todo dia o leite caixinha? Não, mas então o que eu tô falando, não usa na frequência. Usar todo dia leite caixinha? Não. Uai, mas todo dia todo mundo toma café com leite, não toma? Por isso vai ter intolerância à lactose. Mas é a escolha, né? O que eu posso fazer é ensinar. A pessoa não toma, então, né? Ela não é bezerro, ela não precisa de leite para sobreviver. Mas o que substitui, por exemplo? Mas para que tomar leite? Eu não consigo imaginar a vida sem leite. Pois é, e nem eu. Só que eu tô falando que eu posso reduzir. Posso reduzir, não preciso, eu não sou terneiro, entende? Eu posso reduzir isso aí. Por exemplo, o queijo. O queijo é a forma mais complexa do leite. Para fazer 1 quilo de queijo, 10 litros de leite. Quer dizer, cada vez que eu como 100 gramas de leite, de queijo, eu tomo 1 litro de leite. Quer dizer, então eu vou comer queijo, como um pouco. Eu preciso, é que esse conhecimento precisa ser colocado em prática dia a dia da pessoa, né? Mas eu uso outras coisas, né? É igual café. Eu preciso tomar café todo dia. Não, eu entendeu? Falando eu posso isso tomar porque cevada. você fala assim, esses caras só falam, né? Eles vêm, complicam a vida da gente, né? Porque o que a gente tem é aquilo, né? É o leite no supermercado, é o café, enfim. Mas não era isso, né, Léo? Pois é. A tua avó não usava isso. Então, aí... Tu te habitue, eu me habituei, as pessoas se habituaram. Então, é isso que eu queria saber. Eu não posso tomar um café da manhã com batata doce? Eu não posso comer uma pamonha? Eu não posso cozinhar um milho? Não, eu não posso, porque eu tenho que sair correndo, passar na padaria. Entendeu? A minha vida tá um caos. Aí lá na história, desenvolvo um câncer. Aí perdi minha vida, né, de bobeira, porque eu não me cuidei. Porque, por exemplo, esse câncer que a gente está falando de intestino, que ele virou quase uma
Comida, né, cara? Não só comida, tá? Sim. Não só. Tem São base hereditária. vários hábitos, né? Mas a comida é 80% do fator câncer, né? Tá. Então, assim, substituições é importante. Redução. A reforma da saúde, Leão, tem que ser progressiva. Hoje eu paro com isso, reduzo aquilo e vou vencendo as coisas e vou substituindo. Ninguém precisa parar de comer tudo de uma vez só. Por exemplo, quando a gente vinha vindo para cá, a gente veio conversando e você falou do frango, que eu me levei um susto. Porque hoje em dia, com o preço do custo de vida, as pessoas foram para o frango, porque a carne do boi está difícil, ou então foram para o porco, que parece que está um pouco mais barata. E aí você estava dizendo que o frango todo dia é praticamente um cancerígeno. É um né? veneno, é um veneno. Um veneno. E aí, mas como é que você faz? Porque aí entra no social mesmo. Mas tem que comer carne? Ah, então. Não E sei. como é que fica? Não sei. É um hábito que a gente aí tem. é o que eu tô falando. Nós estamos falando de uma situação de que as pessoas estão numa encruzilhada que Mas elas vão ter que tomar se não decisão. come carne, come o quê? Não sei. Qualquer coisa. Tem 6.000 alimentos que não é carne. Sim, mas não fala que tem que ter proteína. Não, tá, mas sei quem quê. disse isso? Ah, os médicos falam mas que tem que comer proteína. tem que voltar a não sei. estudar, tem que voltar para a escola. Não existe. O cálculo de proteína é o seguinte, Leão. 55% da nossa alimentação tem que ser base de carboidrato, 25% proteína e 20% gordura. Esse é um básico para ser humano normal, dado da Organização Mundial de Saúde. Tá? Proteína tem que ter qualidade. Mas não fala que a gente tem que comer proteína todo dia? Não, claro que tem, mas não é só a carne tem proteína, o brócolis tem proteína, o ovo tem proteína, o feijão tem proteína, o grão de bico tem proteína, a lentilha tem proteína, tudo tem proteína. Toda composição alimentar tem proteína. Agora, quando eu estudo proteína, eu vou para um alimento mais prático em proteína, que eu falo de carne, frango, peixe, uma proteína, que é um alimento com proteína. Mas o frango não só tem só proteína, tem um monte de vitamina, entendeu? Então, a carne tem um monte de vitamina, o frango também, enfim. Só que eu não preciso comer carne todo dia. Agora, a gente sempre ouve dizer que o peixe é a carne mais saudável. Isso é verdade? Então, quando ele é pescado, saudável para quê? Vamos dizer assim, para emagrecer, ele é uma carne magra, é a carne mais magra que tem. Se colocar em cálculo nutricional, tu vai entender que o peixe é super com baixa caloria. O frango também. A carne vermelha é um pouquinho mais gordurosa. Tá? Então, mas quando o peixe é comprado de grandes supermercados, esses supermercados, por exemplo, dá um exemplo. Eu posso falar isso mesmo? Tem coisa que eu não posso falar. Eu acho que pode falar então tudo aqui. Lembra do Flávio Cavalcante? Lembro, Eu tira vou o tirar óculos. Vem cá, olha pra mim. Vamos ser sinceros. O peixe que você tá em São Paulo, o peixe que você tá comendo, foi pescado aonde? No Rio Tietê? Não. Claro que não. Então ele veio de algum lugar. Ainda bem que não foi no Rio Tietê. Mas vamos ser sinceros. Então foi pescado em algum lugar próximo, algum lugar distante, e foi refrigerado. Provavelmente foi colocado dentro desse peixe um antibiótico violento chamado tetraciclina, que é um antibiótico para espinha de rosto, muito usado há muito tempo, enfim. E para ele não escurecer, porque o alimento escurece, ele oxida rapidamente. O peixe escurece, né, muito rápido. Ele coloca o bisulfito. Então não tem um suco de maçã? Suco de maçã não escurece. Pega uma maçã, corta e espera, olha para ela. Ela vai ficar preta. Não é verdade? Isso é oxidação do próprio alimento. Então o bisulfito não deixa. Todas as duas drogas anticancerígenas. Quer dizer, quero comer peixe, então eu vou pescar. Em São Paulo eu vou pescar. Eu não sei, eu só tô te falando que tem que fazer. Se a pessoa vai fazer, então procura um peixe mais novinho, vai lá naquela peixaria. Não, acabou de chegar o peixe ontem. Enfim, entende? Tu vai ter que trabalhar isso aí. Então, carne. Tá? Mas se você comprar, não for no supermercado, comprar na peixaria é melhor, é isso? Melhor, mas tem um segredo do peixe. Tá? O peixe e animal de água. Tem um segredo interessante que não é só essa questão, tá? Tem outro segredo interessante. O animal, peixe, ele precisa estar vivendo no meio da água. No meio. Por exemplo, se tu pegar uma piscina, todo mundo tem piscina em casa, vai entender o que eu estou falando. A sujeira vai decantar, vai pro fundo ou vai pra beirada. Quer dizer, a sujeira daquela piscina não está no meio. Todo animal que vive no fundo do rio, no fundo do lago, no fundo da lagoa, no fundo do mar, come lixo. Todo animal que mora na beirada, come lixo. Então, a alimentação desse peixe que tu quer comer tem que ser um peixe, por exemplo, a tilápia. Se não for de cativeiro, é um alimento super limpo. É super limpo. Agora, um bagre, não. Por exemplo, um camarão. Sabe o que é crustáceo? É biologia. Isso é indiscutível, né? Crustáceo são todos animais carniceiros. Tá? Por exemplo, tu teria coragem de comer urubu? Não. Não.
Por quê? Porque ele come carniça. Mas e o camarão? Ele também come carniça. É a mesma coisa. Por que as pessoas têm coragem de comer? Quer dizer, eu não tô aqui pra fazer analogia ou deixar todo mundo louco. Só tô deixando as pessoas cientes. Vou comer um peixe melhor pra minha vida. Um peixe de meio de mar. Mas o que eu vou fazer? Não come. Tem outros animais para comer. Caso você queira matar um bicho para comer, como um animal mais limpo. Porque sempre o animal se vinga. Então, classificação de carne, que eu vou sugerir agora. Cientista de alimentos, eu acho que eu entendo um pouquinho do assunto, claro. tá? Se eu fosse comer carne hoje, vermelha e grelhada. Frango, raramente. E peixe é um alimento que é bem saudável. Perto de outros animais, se ele for uma tilápia, por exemplo, que não for lá de cativeiro, porque ele tá com a mesma droga do frango e a mesma droga do porco. Tá. E o porco? Não, porco é porco, o nome já diz que é porco, né? Mas diz que hoje é tratado que não... Mas ele recebe antibiótico, né? Desde que nasceu, né? Ah, Ele é drogado. O porco de hoje é drogado. Tá? Então, quer dizer... Então não é bom. Não é bom. Porco. Não é bom. Mas a carne do boi era um animal limpo. Animais limpos podem ser ingeridos com pequena quantidade. Os países que mais vivem no mundo... Eu já ouvi, não te contestando, mas não, porque a gente ouve muita gente. Então, eu ouvi os médicos, principalmente. Sim, claro. E eu já ouvi dizer que a carne do porco é a mais saudável. É porque ele nunca foi num chiqueiro, né? Então, com certeza, né? Próxima. Sim. Não, aí eu queria... Não, você entendeu? Eu não estou fanatizando. Eu estou classificando para a pessoa entender. Sim. Quero comer um peixe bacana. Não vou lá comprar um peixe muito de supermercado, vou ver que peixe que é, vou comprar uma tilápia. Entendeu? Eu estou classificando, Sim, né? Não, a pessoa vai comer o que ela quiser. Eu estou fazendo aqui o advogado do diabo pouco, porque pra gente chegar na verdade. Mas né? eu não tô tirando o que tá comendo. Estou mostrando para a pessoa entender, né? Opções. Então, ela não precisa comer proteína 24 horas. Essa dieta americanizada é o maior engano nutricional que já se ensinou. Que eu tenho que comer um monte de proteína. Quem falou isso aí? Eu fui fazer uma pesquisa nos países que mais vivem no mundo. Tá? Quer dizer, eu pesquisei o que alguém já pesquisou, né? Que é a tal da Zona Azul. Zona Azul é o nome dado às 5 comunidades do mundo que mais vivem na face da Terra. A azul é só porque ele escreveu com a caneta azul, não tem nada a ver demais, tá? O negócio, é a Zona Azul. É igual 5G, a pessoa acha que é uma coisa astronômica. 5G é geração 5, só isso. Não tem nada demais, tá? Então, fui pesquisar isso. O povo que ganhou em longevidade são os Okinawas no Japão. Então, o que eles comem? Você chegou no Japão. Aí se fala assim, o japonês come principalmente peixe. Tá. Não é isso? Isso. E aí, que peixe, né? Então, agora que peixe que eles comem, né? Com qualidade, com certeza. Com qualidade, com certeza. Vai exportar a comida daqui para lá. Eles têm uma longevidade grande. Absurda. Mas, ao mesmo tempo, diz que o maior índice de diabetes do mundo é no Japão, né? Então, não. Sim, mas nós falamos da ilha de Okinawa, no Japão. Sim. É uma ilha, um lugar no Japão que as pessoas são centenárias. Sim. E lá a base alimentar deles, 70% é carboidrato. Quer dizer, muito mais que proteína. E pouca carne. Desde o peixe. Carboidrato que se chama é o arroz, feijão, pamonha, que é principalmente arroz que eles comem isso muito, aí, né? muito arroz, são super longevos. Mas é que os japoneses, eles não estavam tão saudáveis. Na década de 80 e 90, eles perceberam isso e desenvolveram uma política de alimentação saudável. Foi eles que desenvolveram o termo alimentos funcionais, na década de 90, chegando no Brasil aqui, e é por isso que hoje eles ainda estão nos povos que mais vivem no mundo, mesmo com alguns problemas ainda, que ninguém vai se livrar de todas as mazelas da humanidade, né? Exato. Isso só o fim do mundo para resolver. O que dizem é que o diabetes é por causa do arroz demais que eles comem, né? Não. Pelo menos falam isso, não sei. É a doença metabólica e nutricional. Então, quando eu regulo isso aí, meu corpo funciona. Eu acredito mais que a margarina seja o problema, a gordura vegetal, do que até mesmo o açúcar nesse problema. Mas a gente pode discutir daqui a pouco sobre isso aqui. Então, a sardenha na Itália, por exemplo, uma das comunidades que mais vive no mundo. Foi eles que desenvolveram pizza, né? Come pizza direto, macarrão direto, suco direto. O italiano come, né? Isso, massa, polenta com galinha. Eu adoro. Sim. Quer dizer, vive muito. Come muito carboidrato, que não é açúcar, e pouca proteína. Eu, por exemplo, emagreci uma época 61 quilos. Porque eu tirei completamente o carboidrato, fiquei só na proteína. E emagreci. Só que aí eu percebi que, como eu fiquei entusiasmado,
de ter emagrecido, o médico começou a introduzir de novo verduras, essas coisas todas. E eu fiquei me segurando só na proteína, porque eu estava achando ótimo, que eu estava magro e tal. E aí comecei a sentir uma certa flacidez dos músculos. Senti perder a força mesmo, né? E aí eu falei com ele falou, claro, você está segurando o negócio da proteína só, então tem que começar a introduzir o resto de volta. Quer dizer, é complicado, porque não, a gente... Mas o que aconteceu contigo, tá? Isso foi um erro nutricional que te ensinaram. Cortar açúcar emagrece por quê? Porque o que me engorda é gordura, é banha, né? O açúcar é a primeira fonte de energia. A segunda é gordura, a terceira é proteína. Quando eu corto o açúcar, eu obrigo o meu corpo a usar a gordura, a minha banha, como fonte de energia para sobreviver. Eu emagreço, porque eu perdi a banha. Porém, isso é muito mal contado. Por quê? Porque o meu corpo precisa de açúcar. O meu cérebro trabalha com açúcar. Não tô falando, quando eu falo açúcar, não é açúcar refinado. Sim. Eu preciso de alimento que tenha carboidrato. Então, eu fazendo isso, eu emagreço. Mas isso não é saudável. Tanto é que já estava com um problema. Isso. Emagrecer é contar calorias. Quando eu aprendo a contar calorias, eu consigo emagrecer. Vou dar um exemplo, bem prático. Um prato feito. Não sei como é que é em São Paulo, mas em Santa Catarina acho que é parecido. Arroz, feijão, um pedaço de bife e uma saladinha. De repente, uma farofinha aqui. Um prato feito por um adulto, né? 500 calorias. Para manter meu peso, minha altura, 2.000 calorias. Então, se eu almocei 500 calorias, eu tenho mais 1.500 calorias para comer durante o dia, mais 3 pratos feitos, né? Para eu manter meu peso. Ok? Tá. Para eu engordar, eu tenho que comer 2.200 calorias. Eu comecei a engordar, porque passei daquela gasto energético que eu tinha por dia. Se nesse almoço do prato feito, simples, eu colocar uma porção de 200 gramas de batata frita, quase 1.000 calorias. Com o mesmo prato. Se eu tomar um copo de refrigerante, 150. Bota aqui 1.100 calorias. Se eu comer uma sobremesa, que for uma cocadinha, lembra aquela cocadinha? Gostosa daquela cocadinha? Né? O pessoal gosta da cocadinha. 500 calorias, uma cocadinha única. Quer dizer, cara, eu quase bati 2.000 numa refeição. Se eu aprendo a contar caloria, eu sei o que eu estou fazendo. Por isso a comida é mais de verdade. Então, quanto mais cedo eu como algo... Agora, entendi o que você está falando. Agora tem aquele que fala assim, mas eu vou ficar contando caloria, eu vou ficar enlouquecido, não vou perder o prazer de comer. Não, mas ele pode comer. Ele pode comer, desde que ele saiba o que ele está comendo. Por exemplo, eu comi uma cocada, é 500 calorias, tu vai emagrecer. Mas eu vou fazer a minha musculação, vou perder umas 400 calorias. Entendeu? Quer dizer, eu tô sempre botando a minha conta em dia e eu acabo... Vou te dar um exemplo mais absurdo aqui ainda, para assustar o negócio. Comi natural, comi legal, 2.000 calorias. Não comi besteira nem de manhã, nem meio-dia, mas até 4 da tarde. Deu 4 da tarde, bateu uma fominha. Aí eu vou lá e onde eu tô, não sei onde é que eu tô, vai ter um biscoito Eiffel. Aquele biscoitinho com 20 unidades, sabe? Gostoso, aquele é uma delícia. Uma delícia. Sabe quanto que tem? Sabor 20... morango, sabor chocolate. Baunilha, até agora tem um monte de... Sabe quanto tem de caloria um pacotinho daquele com 20 unidades? 1.033. 2 refeições do almoço. Sim. Entendeu? Então, aí eu não sei onde eu tô engordando. Mas se eu comer um biscoitinho daquele... Beleza. Eu faço academia, tem que ser 3 pacotes daqueles se eu fosse comer para encher minha pança. E não encheria ainda. Entendeu? Então, quer dizer, porque o alimento não é integral, o alimento é nutritivo. Quem que em sã consciência, ou querendo ter fome, se comer um pão de massa ovada, um pão integral, pesadaço de manhã, vai ter fome. Não vai ter, porque comeu pão d'água, não tem nada, cara. Entendeu? Então, com esse alimento... É que a verdade liberta a pessoa. Não precisa ficar contando caloria igual maluco. Sim. Eu não conto caloria, mas eu já sei que no almoço, vou comer uma sobremesinha, vou comer 60 gramas de chocolate. É quase uma barrinha já desse tamanho. Tem que lutar meia hora de boxe para queimar aquilo. Ave Maria. Quer dizer, aí se eu comer à noite, entendeu? Então, mas se eu comer natural... E quem pega uma caixa de chocolate à noite... Pega a depressão, vai lutar contra a balança. É loucura. Quer dizer, não vai emagrecer nunca. Por quê? Mas por que eu estou comendo isso? Porque meu paladar se acostumou a comer essas coisas.
Mas se eu faço academia, como eu falei, da forma correta, o músculo queimando mesmo dormindo, faço 2 vezes aeróbico por semana, uma atividade ou um esporte, eu tô sempre com 500 calorias gratuitas aqui, ó. 500 calorias gratuitas aqui, ó. Eu posso comer 2.500 de bobeirinha, bobecinha e não engordo mais. Mas, por exemplo, eu detesto academia, por exemplo, mas eu faço caminhada. Resolve? Não, porque vai te... Não, é melhor que nada. No sentido de parar de sofrer contra a balança. Sim. Entendeu? Mas tu rasga o músculo, o músculo queima dormindo. Porque ele vai crescer dormindo. Ele precisa de muita substância, vai faltar comida aí. Aí tu vai poder comer. Os fisiculturistas, que não estou dando vazão para fisiculturismo, ou se é certo ou não, né? A discussão não é isso hoje. Eles comem muito. E não estão gordos. Sim. Entendeu? Por quê? Porque eles estão comendo alimentos de qualidade, mas queimam na academia. Quer dizer, mais ou menos não tão gordos, né? Porque tem uns que a gente vê ali que são bem gordos. Mas é na fisiculturista. Não, são fisiculturistas, não é aqueles que levantam... Não, aqueles é levantador de peso. Fisiculturista é aquele que fica tudo trincadinho. Tá. Não, aí... Só que o que acontece? O plano aqui, Leão, é fazer uma coisa praticável. Então, 3 vezes por semana eu treino. Segunda, dou pausa quarta, pausa sexta, 45 minutos. Numa academia próxima da minha casa, para eu não ficar perdendo muito tempo, porque a gente é muito ocupado hoje em dia. Não vamos ficar peladão aí para fazer fisiculturismo. A gente quer ter saúde. Treino da forma correta, com exercícios drop set, p-set. O personal que está assistindo entende o que eu estou falando. E nesse intervalo de 2 dias, eu dou um exercíciozinho físico, uma meia horinha de bike, de pedaladinha, ou jogo um tênis, ou sei lá, faço algum esportezinho. Eu nunca mais vou engordar. Sim. Nunca mais. Eu vou ter que comer. Entendeu? Agora, eu não sei o que eu tô comendo. Eu tô comendo coisa que não tem sentido nenhum. Como é que eu vou engordar? Como é que eu vou emagrecer? Vai sempre estar contra a balança. Sim. Né? Aí passou dos 40. Quer dizer, tudo tá indo para trás. Tudo tá indo... É bom comer? É. Alguém tá impedindo? Não. Mas com consciência e com sabedoria. Porque Deus quer que a gente tenha saúde. E a gente, infelizmente, não tá respeitando as leis que Deus criou da saúde, né? Deus deu orientações gerais para nós. Agora, você falou uma coisa aí de intervalo, né? Da ginástica e tal. Eu fiquei pensando, você falou agora há pouco, a gente vinha vindo também para cá, sobre como é que chama? A dieta intermitente, né? Jejum intermitente. O jejum intermitente. E você falou que funciona, porque dá um tempo para o estômago fazer a digestão, é isso? Isso, então. Jejum intermitente é uma técnica... Mas tem gente que acha que é um horror isso aí, que faz super mal. Não faz mal, não. Eu vou te explicar por que acha que faz mal. Quem é viciado em academia e não quer perder massa muscular de forma alguma. Ele tá tão com problema de academia, porque daí ele não tem gordura. Porque a gordura tem que estar baixa para aparecer o músculo. Então, se eu tenho um pouquinho de gordura e tenho músculo, não aparece. E o cara que faz academia, a mulher, quer que apareça o músculo dela, que ela treinou. Então, ela reduz a carga de gordura. Ou com diurético, ou com droga pesada, ou naturalmente, que é difícil, mas é possível melhorar bastante. Daí ela não tem gordura. Fonte de energia é gordura. Come pouco açúcar, acabou na academia. Aí vai comer gordura, não tem, vai comer proteína. Vai comer o músculo, por isso que fica nessa loucura. O jejum queima tudo. Entendeu? Então, pra quem quer saúde, que esquece a academia aqui, musculação, ficar bonitona. Não é sobre isso aqui. Nem sempre barriga chapada é saúde. Eu sou biólogo, se tu me desse um zoológico para cuidar, Tiago, agora tu é responsável pelo zoológico. Eu ia atrás dos animais barrigudinho. Se tiver gordinho, barrigudinho, tá saudável. É verdade, tá cheinho. Tá sequinho, opa, tá doente. Eu já ia dar comida para esse bicho. Entendeu? Então, o jejum, ele dá uma pausa. O jejum é tão bom que ele devolve o paladar. O paladar. Se tu ficar, por exemplo, toma o teu café da manhã, sem almoço e até o jantar. Quando tu comer à noite, umas 8 horas da noite, se for um arroz requentado e queimado... Mas aí você não come gostoso. Mais? Não, isso. Não, estou dando exemplo disso. Isso não é saudável fazer dessa forma, tá? Então, dessa forma, assim, ficar sem comer o dia inteiro não é interessante. Não precisa fazer isso. Tem uma pausa para isso. São 4 a 5 horas pausa entre refeição e refeição, que seria saudável. Mas estou dando exemplo. Tu vai voltar ao teu paladar. Tem aquela expressão, gato com fome lama até sabão? Sim. Então, é isso que acontece. Porque eu tenho um exemplo contrário e concreto, assim. Tá, claro. Eu emagreci naturalmente, não como foi a outra dieta que eu fiz. Sim. Que foi uma dieta mesmo pensada pelo médico e tal. Mas essa eu fiz, assim, por meu controle e emagreci.
E foi ao contrário, quer dizer, foi comendo de 3 em 3 horas. Quer dizer, comendo menos, mas de 3 em 3 horas. E foi assim, 4 refeições por dia, por exemplo, Tá. né? Um café à tarde e tal. Tá. Quer essa explicação? É, Então, a explicação é que tu comeu menos que tu gastou. Tu Sim. podia comer de 1 em 1 hora. Não foi o comer de 3 em 3 horas que fez isso. Pelo contrário, desgastou tudo. Vai dar problema em pâncreas, porque o estômago não parou de trabalhar. Vai dar problema gástrico, vai dar problema no pâncreas, porque ele não parou. O fígado fica intoxicado. sim. Tu pode comer de meia em meia hora, desde que não bata 2.000 calorias ou a tua necessidade energética. É isso que aconteceu. Com certeza, nesses 3 horas, tu comeu alimentos que eram mais saudáveis, Isso. menos calóricos, tu trabalhou isso aí. É. Mas não foi o 3 em 3 horas. Porque essa é a teoria de comer 3 em 3 horas, dependendo do que tu come, deixa um balão. Come um x-salada de 3 em 3 horas. Não, Então, não foi o 3 em 3 horas. Entendeu? Tu podia comer de 1 em 1 hora. Porém, em fisiologia, isso vai dar um mal lá no final. Entendeu? Sim. Um deles é o problema de estômago que vai surgir. Por quê? Porque eu não dei pausa. O estômago é um órgão que ele é desgastado, ele é violentado, ele é abusado. A pessoa, ele tem que ter uma pausa. Comeu, pausa, a digestão. E o conhecimento de nutrição é interessante. Muito bacana. Porque aí, quando tu conhece isso, te revela. Vamos dizer agora. Que hora é agora? Aqui, tá. Vamos botar aqui que seja 9 horas da noite. Vamos botar aqui. Olha lá. 20 e 27. Beleza. Vou comer uma sopa agora. Hum. Caldinho de legumes, com quem gosta de frango, você bota um franguinho, sei lá. Tá. Um caldinho de legumes. 45 minutos está digerido isso aí. Vou comer um bife, 3 horas. Vou comer um cachorro quente agora. 8 para digerir. Um cachorro quente. Então das 8 mais 8 horas dá quanto? Se fosse 10 horas, 4 da manhã. 4 da manhã, cara. Quer dizer, se tu tivesse andando por aí, né? Entendi. Tu vai estar dormindo parado, isso aí vai bater para 6. Por isso que não vai ter fome de manhã. Então, essa história de dizer que você come como um príncipe, depois como um plebeu, você almoça e, tá. e o jantar é o de mendigo. É do mendigo. Perfeita. É perfeito isso. O café da manhã é a refeição mais importante do dia. Não é porque a Xuxa falou. Tá? Bate na madeira. Não. A Xuxa não falava? Que tinha uma musiquinha. Só que o café da manhã dela Era gigante. se o Brasil inteiro vendo aquela orgia que era, né? Entendeu? As criancinhas da favela. Porque é no momento que tu vai poder gastar essa energia até o final do dia. Quando tu vai anoitecendo, tu tem que ir reduzindo a tua comida. Então, quanto mais leve a noite, melhor. Entendeu? O que eu sugiro? Cada nutricionista que está assistindo tem uma estratégia, né? Eu não estou discutindo sobre estratégias aqui, mas deve ter nutricionistas lá meio pirando do outro lado, dando uns pulos lá. Mas eu preciso da pausa da digestão. Por isso tu emagreceu comendo 3 horas. Sem pausa, mas tu não bateu a caloria. Vai emagrecer, independente de comer a cada 10 minutos. Tá? Como um alpistinho a cada 10 minutos, não vai mudar nada. 4 refeições dia é básico. Não é o melhor, mas é básico já. 8 da manhã, meio-dia, 4 da tarde e 8 da noite. Precisa ser britânico. Sim. 8h30, 8h40, sabe? Dá 4 a 5 horas. Espaço, né? Esse espaço de tempo, eu duvido não voltar a ter saúde. Eu duvido não regular os hormônios. Duvido não regular os açúcares no sangue. Eu duvido não ter energia. As pessoas estão em casa, elas estão comendo sem parar. Outra, não morreu muita gente com Covid-19? Muita gente morreu. Uma das causas disso... 700 mil pessoas. Uma das causas foi o nosso enfraquecimento e a nossa capacidade de se defender, que estava muito baixa, do ser humano. Por quê? Quando eu como um alimento muito complexo, muito doce, e eu não tenho estrutura para isso, eu não faço academia, eu não sou ativo, enfim, eu como esse doce muito doce, é tão indigesto isso, que a energia que o corpo tem que usar para digerir isso é tão grande que a energia que ele estava guardada para se defender de um agente etiológico, de um vírus, de uma bactéria. Aí quando ele pega um bicho desse, eu como sem parar, com comida, sabe, pesada, eu não tenho força mais. Tanto é que os obesos eram um grupo de risco, né? Isso. Entendeu? Porque, Então eu tenho que deixar o meu corpo descansado. Os povos que mais vivem no mundo comem pouco e bem nutritivo. Os Unzas, no Himalaia, ele sobe aquele morro lá, aquele Everest, né? Aquele morro, né? Sabe que para subir o Everest tem que ser preparado alpinista, né? É só que quem leva os alpinistas lá, mochila para esses caras lá preparado, são o pessoal nativo da região, que come uma cambuquinha de arroz integral desse tamanho.
Quer dizer, cadê o alimento poderoso? Não, é integral. Entendeu? Então, quer dizer, o integral vai deixar o teu corpo natural. Quanto mais natural a gente viver, Leão, mais resistente a gente está diante das situações, principalmente de pandemias. Sim, o difícil é a gente descobrir esse natural. Né? Isso. Eu escrevi um livro para explicar isso tudo, tá? Porque eu tenho tanta coisa para falar. As pessoas que estão em casa, sabe? Eu não estou vendendo o livro, tá? Eu vendo em 100 países o livro, tá? Não tem intenção nenhuma, é um trabalho religioso, 100%. Você deveria ter o nosso livrinho na tua casa, tá? Aprender a comer, aprender a fazer dieta, aprender a tratar com tratamento natural. Você tem que usar o mínimo de droga possível. As pessoas têm uma gripe, elas tomam o remédio para gripe. Pra quê, cara? Elas não estão aleijadas. Elas pegaram a gripe, deixa o corpo reagir, meu. O corpo vai reagir. Não pegou um ebola. A gripe não é ebola, entendesse? Então, mas depende, essa H1, eu fui pra cama, fiquei uma semana. Não, ela é forte, ela é forte. Isso, ela é forte, sem dúvida. Tu tem que tomar os teus princípios de cuidado, sem dúvida. Mas nem sempre precisa. Sim. A maior parte das gripes, dos resfriadinhos, você pode tranquilamente resolver, deixando teu corpo reagir. Sim. Por exemplo, tomar antitérmico, pra quê? Não, só se tiver com febre. Mas qual febre? Pois é. Entendesse? É por isso que eu tenho ensinado as pessoas, para que as pessoas não caiam no erro de tomar remédio sem necessidade. Tu quer ver ser um médico? Porque tem gente tomando remédio sem médico, é absurdo. Isso, agora, o médico passa trabalho, coitado. A gente falou dos idosos, que é o meu caso, né? Tu não tem cara de idoso, não? Mas eu sou. Então, eu quero, assim, é verdade também que o idoso tem que comer menos ainda à noite do que... Quem comer menos... Não é que é o idoso que tem que comer menos. O idoso geralmente come porque o próprio organismo entende disso já. Que ele já está com... O idoso já está com alguns problemas, né? Ele já está envelhecendo. Então tem que comer menos. Todo mundo tem que comer menos. Todo mundo. Comer menos e praticar mais atividade física. Esse é o grande segredo. Sim. Deus tinha criado a atividade natural, que era lá na roça, né? A gente arava o campo, pegava sol. Por sinal, a medicina está invertida, né? Estão mandando parar de tomar sol. É uma loucura. Pois é. Agora a gente toma aquela vitamina, né? Porque a gente não toma sol de jeito nenhum, né? Isso. A gente não tem tempo de tomar sol. Então aí toma aquela vitaminazinha a D3, né? D3 lá, então né? tem que saber tomar, senão não funciona também. Sim. Tá? A vitamina D3 tem que ser tomada, tem que ser manipulada ou comprada pronta, mas ela tem que ter um triglicerídeo de cadeia média. Porque a vitamina, o hormônio D3, é um hormônio gorduroso, precisa de gordura para isso. Um carreador, né? Então eu não posso usar sem o triglicerídeo de cadeia média. Agora a gente não pega sol. Estão mandando botar protetor solar. Na verdade, usar protetor solar é discutível, tá? Eu não sugiro que a pessoa use protetor solar. É mesmo? Não, claro, porque o câncer de pele está mais relacionado à carência de iodo do que à emissão de raio solar. Agora ninguém é lagarto, né? É igual ficar na praia 5 horas pegando sol, ninguém é lagarto para ficar lá te torrando para tirar a pele, né? Que horário é melhor? Meio-dia. Meio-dia. Porém, 40 minutos é o suficiente. Claro que o corpo tem que estar 80% desnudo, isso na praia a gente consegue. Porém, o protetor solar bloqueia os protetores solares mais comuns. Se me trouxer 10 aqui, eu vou mostrar que de 8 a 9 não funciona para nada. Ele precisa ter proteção tanto UVB quanto UVA. O raio UVB é o raio que produz a vitamina D3. E os filtros de protetor solar mais comuns bloqueiam o UVB. Porque é o UVB que deixa a pele vermelha e descama a pele, e as mulheres e os homens não querem ver a pele queimada. E aí, para não ver, a indústria criou um produto que não deixa tu ver. Porém, tá passando o raio UVC, que ele é 100% cancerígeno. O UVC é cancerígeno. Aí tu fica pegando o sol, bloqueando o que produz vitamina D3, que é um hormônio anticâncer, aumenta a imunidade, é um hormônio anticâncer, tu não tem vitamina D3 e ainda passa o UVC, que esse é cancerígeno. Então, anota no papel aí e só compra protetor se tiver escrito na frente isso que eu vou te falar agora. 30-10 é o fator de proteção de um protetor confiável. Não pode estar escrito UVB e UVA, somente. Ele tem que estar escrito, porque eu posso botar que é UVA de qualquer forma, você dá quantas porcentagens, entendeu? 30-10. Tá. Aí tu tem um protetor que te protege de verdade.
não usa isso sem parar, porque tem droga nesse sentido. Desregula a tireoide, engorda a pessoa, tá? O protetor solar, engorda bastante. E bloqueia a vitamina. Se eu dissesse, Tiago, uma vitamina anticancerígena, vitamina D3. Daí eu bloqueio o único raio que eu parta que podia me proteger do câncer, cara. Porque o câncer hoje, a gente tem estudos provando isso, a principal causa de câncer de pele hoje é a falta de iodo. A gente nunca se protegeu tanto do sol, nem sol a gente pega. Como é que o sol dá câncer? Se nem sol a gente pega. E iodo entendeu? É importante também para... Se eu estiver muito bravo, tu me fala. Não, o iodo é importante também para tireoide, né? Isso. O iodo tem nas algas, tá? Por isso que o pescador dificilmente vai ter câncer de pele. E pega sol com grande intensidade. Porque ele come o peixe comeu a alga. Aí ele come o peixe e a alga tem uma concentração absurda de iodo. Absurda. Então ele vai proteger essa pessoa de ter câncer de pele. Países que pegam muito sol, dificilmente vão ter câncer de pele. Países que não estão pegando sol, como o nosso, tem um grande índice de câncer de pele. Eu sei que é chocante e é um pouco contrariante, mas tem estudos que mostram isso. Esse contrariante aí é que eu percebi aqui pela sua conversa e percebi já por te conhecer e por perceber tudo que a gente tem aprendido aí com os médicos e tal, que você discorda muito da classe médica, né? Não porque queira discordar, mas pelos seus estudos. É que mudou muito, né? Muitos médicos já estão entendendo como a gente entende, né? Na verdade, esses estudos nossos são de médicos, né? Que estudam mais profundo esse assunto. Sim. Porque a indústria trabalha em vender remédio. Nem tudo que a indústria produz não presta. A gente não pode generalizar, entendeu? Mas a indústria é uma indústria. Então, hoje a classe médica já mudou muito. Tem muito médico que com certeza torce o nariz, ou nutricionista, mas a maioria já entende da importância de pegar sol. E quem entende um pouquinho só de sol, porque tem que entender do sol, né? A pessoa não sabe nem como é que se produz luz solar e ela quer dar uma aula de protetor solar, entendeu? Então, o que produz a luz solar é o gás hélio, tá? São explosões atômicas, o UVC não entra na Terra. Por que o raio UVB e UVA entra mais penetrante o UVC e UVA entra na nossa pele, porque é por causa das ondas eletromagnéticas, que elas são de ondas curtas, ondas compridas. Trabalhando em rádio a vida inteira, não precisa. Ondas longas, isso é isso que acontece. Tá? Então, quer dizer, não discordo dos médicos. Acho que os médicos fazem um bom trabalho. Só que a ciência tem evoluído e tem mostrado que muitas coisas que eram comprovadas como benéficas eram parciais. Quer dizer, eu não deixo queimar a pele. Tá. Fechou? Entendeu? Entendi. Bacana. Mas eu deixo passar o raio UVC. Só que hoje os protetores solares já estão vindo assim. Só que ainda tem as linhas que não estão produzindo isso. Agora, você fala de um jeito a favor dos alimentos. Eu entendo que os alimentos são para nos proteger e tal. E como é que você vê essa coisa dos remédios? Porque é muito remédio hoje. Né? Você vai ao médico, você sai com uma lista enorme, que às vezes você não sabe nem para que é, e você acaba comprando e tomando. E muita gente hoje, que a gente vê, tem até uma novela aí que está discutindo isso, que as pessoas se viciam em remédios, né? Como é que você vê essa questão? Eu vejo que o mundo se tornou especialista. Isso, até é bom. Especialista do olho, especialista da perna, especialista do pinto, especialista de tudo, especialista de tudo. Isso é bom. Porém, o profissional de saúde, ele tem que ser holístico, entendeu? Uma pessoa está com enxaqueca, aí eu vou pegar para ela não sentir dor. Ela tá com um processo inflamatório, então eu passo um anti-inflamatório e um remédio para dor para ela. Eu resolvi o problema dela de dor e de inflamação. Mas por que foi gerada essa enxaqueca? Entende? Sim. Então, os médicos hoje em dia já estão assim, né? Já estão muito melhores. Enfim, tá legal. Tá? Nós vamos realmente ter uma boa melhora já na medicina. Já estamos tendo. Eu tenho que ter um olhar holístico. Eu não posso dizer, o paciente é um paciente celíaco, corta o pão. Mas por que é que ele teve o problema de celíaco? Entende? Por diversos motivos. O cara é um paciente com intolerância à lactose, corta o leite. Poxa, se tu cortar o leite da pessoa completo, a lactase, que é a enzima que gera lactose, ela é produzida por demanda.
Quer dizer, tu nunca mais vai poder comer um pão de queijo. Só se tu viver no Japão. Porque lá eles não comem queijo, nem leite. Aqui no Brasil vai ter um queijinho direto. A gente é queijeiro, cara. A gente come leite. Quer dizer, tu tem que ter esse conhecimento geral. Então, o clínico geral, que era o primeiro médico, aquele médico geral, ele ficou para trás um pouco. Entendeu-se? Então, ele tem que ter essa visão. O médico tem essa... Hoje tá muito assim. Então, eu não posso... o cara tá com um fungo na unha. Entende? Vou lá, vou dar um remédio pro fungo. Tá, matei o fungo. Mas por que essa pessoa teve aquele fungo? A imunidade dela tá baixa pra estar com pau. Então que você defende essa coisa do médico holístico, médico de família, o médico... Sim, claro, esse. que ele pode se conheça o especializar. paciente. Não, ele pode se especializar, tranquilo. Só que ele não tem que entender que o braço não faz parte do tronco. Entendesse? Sei, Ele tem que... Parece que a gente foi esquartejado. Isso, né? não pode ser isso. Ele tem que saber, sabe? Porque senão ele só trata sintoma. Só trata sintoma, só trata a dor. E aí a pessoa toma um remédio para não sentir a dor, só que a doença tá lá. Daqui a pouco volta, tá refletindo lá. Perfeito. E todo remédio tem o tal do efeito colateral. Bom, maravilha. Eu quero saber agora desse livro. Você falou que não vende o livro, né? Não tem não sai para vender, sabe? Não, sim, mas existe um canal para quem quiser comprar. Isso. Quem quiser comprar o livro Cura... Quer dar uma... Vamos abrir para o pessoal ver que lindo que ele é. Olha que lindo que ele é. Você que está em casa. Ó, vou dar um exemplo aqui. Ó. Dores no ouvido. Uma pessoa com dor no ouvido frequente, sabe que dor no ouvido é perigoso, tá? Se a inflamação continuar, é bem gravíssimo, tá? Tudo que é no rosto parece que é muito perigoso. É bem perigoso. Né? Olha só, vamos mudar aqui, ó, assim, ó. Fibromialgia, diabetes, depressão. Olha lá que legal, ó. Covid-19 é o único livro que tem tratamento preventivo para Covid-19, caspa, celulite, colite e diverticulite. Peraí, vamos parar lá, peraí. Agora você vai lá no Covid-19. Você falou tratamento preventivo, a gente nunca ouviu falar de tratamento preventivo para Covid. Eu tô aqui para falar diferente, né? Pra então, falar igual todo mundo fala. Então, mas o que é? Isso, tratamentos para imunidade. Vamos deixar a imunidade bacana para o corpo reagir. Tá. São tratamentos para imunidade. Não tem um remédio para Covid aqui, tá? Mas são tratamentos que aumentam a imunidade, que preparam o organismo. Quem morre de Covid-19 provavelmente vai morrer de pneumonia. Então passa um tratamento natural, óleo de prima. Tem um monte de tratamento que é comprovado bem. Óleo de prima? Para que serve? Para infecção no pulmão. Para infecção no pulmão? Isso. Onde se compra? Qualquer casa natural. Tá? Celulite, diverticulite. Então a pessoa vai saber o que é, causa, sintomas, os perigos e o tratamento específico para ela. São mais de 100 tratamentos naturais. Eu explico tratamentos práticos para obesidade. É um livro que tu vai aprender a usar aqui as plantas. Eu ensino a usar chá. Quando que o chá é para ferver? Tá. Entendeu? Tem uma hora que o chá não é para ferver. O chá cura? O chá cura. O chá cura a pessoa. E não cura porque a minha avó falou. Porque tem princípio químico dentro dele que se eu fizer da forma correta, vai resolver o problema. Hidroterapia. Olha o chá que interessante. Olha aqui, esse aqui é bacana. Ó. Aprende a fazer chá. Quando o chá é de flor, eu tenho que ferver a água e derramar a água na xícara. Camomila é flor, etc. Senão ele não funciona. Você derrama água quente na planta. Quando o chá é de talo e raiz, eu fervo junto. Tá. Quando é para digestão, sempre maceração, esmaga. Maceração, tá. Quer dizer, esse livro aqui é um guia. Você tem duas formas de conseguir esse livro. A primeira é digitando na internet Curas Extraordinárias. E a segunda, você manda um WhatsApp para nós. 489 9632 8023. Repete, 489 48 porque é Santa Catarina. Santa Catarina. Aí 9 porque é esse 9 que tem na frente de todos os números. E aí? 9632 8023. 9632 8023. Custa menos com a consulta médica. Tá. Te faço em 10 vezes no cartão de crédito sem juros. Te dou um brinde. Não pagar frete. Olha, que Deus te proteja, meu querido. Porque você está em maus lençóis se você não aprender a se alimentar direitinho. Infelizmente, o câncer está matando todo mundo, né, Leão? Exatamente. Esse aqui é teu, tá? Esse é meu, né? Esse é teu, vou autografar depois pra ti tudo. Então é uma benção na vida das pessoas. Maravilha. Alegrasse o Brasil a vida inteirinha. Tu vive uns 100 anos, cara. Agora, o que veio antes? O religioso ou o biólogo? Os dois. O cientista, né? O religioso. O religioso veio antes, né? E acompanha até hoje. Acompanha. Deus quer que os seus filhos vivam muito bem. E é porque eu penso isso, né? Hoje em dia, a ciência está se aproximando da religião, né? Obrigado, né? Porque antigamente não, parecia que havia uma dicotomia ali, uma separação, né, entre o cientista e o religioso. Hoje a gente sente que as coisas estão se
unindo e fazendo sentido, né? E vai cada vez mesmo, mais. cada Deus vez é o mais. Criador, né? É isso aí, É poderoso. querido. Foi uma honra, um prazer te receber. Volte muitas vezes e vamos falar disso de cura, porque a gente está precisando. Deus te abençoe. Obrigado. Obrigado, Me viu, sinto querido? privilegiado, tá? Obrigado. Imaginei, eu que sou privilegiadíssimo de estar com você aqui hoje. Beijos, dignidade. Já preciso fazer alguns agradecimentos. Deixa eu ver se estão aqui os agradecimentos que eu preciso fazer. Ah, está aqui. Lua Nova Eventos, o WhatsApp de lá é 996-294-2262, @Roberto Rabelo, Roberto.Rabelo, que é o nosso florista maravilhoso, Casa do Raimundo, nosso querido Raimundo, @World Café Bar, que também é do Raimundo, @Turnet Brasil, que está com a gente em todos esses eventos de todas as quintas-feiras, às 19 horas. Dignidade já!